difícil, né? Eu acostumado não. Acostumado com essa coisa não. Eu acho que esse tempo que eu vim de evangelho aí, de mais de 20 anos de pastor, eu aprendi umas 10 vezes de liberação também. É que não costumo de achar que liberação tem que ser a menina sabendo o que é o banco, joga o futebol, o carro balona, faz o ministério o tempo todo. Tudo liberação normalmente é assim. E eu não sou assim. Eu já fui tempestade, eu sempre pedi chuva. Então, não dá para falar para essas coisas. Mas, os colocados que a gente acompanha. E eu venho observando o pessoal pegando nessas 6 semanas muita coisa sobre o tema. É o primeiro Deus sem integridade. E eu fiquei preocupado em pegar o mundo e pegar a coisa que tem. Não tem mais nada para falar. Não tem mais nada para falar, todo mundo já falou tudo. Mas mesmo assim, como uma precisada. E eu gostaria de ver abrir sua Bíblia, no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 6, alguns versículos que nós vamos ler, depois vamos dar o tema, não vamos ficar até meia-noite, prometo. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, alguns versículos da Bíblia, a partir do verso 24. Todos acharam? Aqui no verso 24, o tema diz: Samaria é cercada. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eles se acertaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acorde-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acorde, de onde te acordarei eu? Da ilha ou do lagar? Disse mais vez: Que tens? E ela lhe disse: Essa mulher me disse: Dá-me cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas dizendo-me eu, ao outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos, ela escondeu o seu filho. Capítulo 7. Os 2 primeiros versículos. Diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor quisesse abrir janela do céu, poderia fazer isso? Ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém dali não o comerás. Desde marcado ali, esteve e Abraão agora não tinha, e Abraão não, que é Isaías 43, 13. Mas deixa marcado aí no livro de Reis, uma coisa bem interessante que nós vamos ver nesse livro de Reis. Isaías 43, 13, no versículo 13, leu o texto todo, diz assim: Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, estou desejado. Tema realmente, para encerrar a campanha, Deus dizendo: operando eu, não tenho que integrar. E nesse período de 6 semanas, eu ouvi muita coisa a respeito das maravilhas de
é mania de professor. A gente está acostumado a dar aulas por ler um pouquinho a Bíblia, e quando a gente estuda alguma coisa que não estamos acostumados, ou não ensinamos aquilo, a gente fica meio vai precisar e não encontra a resposta daquilo que é falado. A gente tem só uma explicação para aquilo que foi falado. E eu tenho observado muita coisa e me preocupei. Falei, olha, Deus empregar algo que está dentro da palavra de Deus. Porque lá no livro de Isaías 43, vem dizendo que agir do Senhor, quem pode impedir? Mas em que circunstâncias tu pode agir? Às vezes esperamos que Deus haja em todas as circunstâncias da nossa vida. E eu fui pesquisando um pouco. Deus abriu o mar para o povo passar de pé de chuva. Alguém pode impedir Deus fazer isso? Não. Deus fez botar água da rocha para o povo beber. Alguém pode impedir Deus de fazer isso? Não. Deus endureceu o coração do faraó para a glória dele. O povo do Egito queria sair do Egito, mas Deus endurecia o coração do faraó. Alguém podia impedir Deus de fazer aquilo? Não. Deus exaltou. As pessoas acham que Deus vai exaltar Deus e vai formar um modelo, para poder humilhar aquele homem que está tudo exaltado, chamado Abraão. Alguém mais poderia fazer isso sem ser Deus? Não, somente Deus. Deus, ele fez com que estivesse ali o seu anjo no meio da fornalha do sagrado pesado, e ele dizia, outras pessoas poderiam estar naquela fornalha? Não, só Deus poderia fazer isso. Deus ele pode fazer com que o leão ficasse aquela noite todinha com fome, ali no meio da cova, juntinho ali, com o servo de Deus. Alguém mais poderia entrar naquela cova? Não, somente Deus. E onde Deus pode fazer pela nossa vida, pela nossa família, o que ele fez lá com Noé? Ele pode fazer nos construir um barco para salvar a tua família. O mundo pode estar caótico, as coisas podem estar fora do controle, mas Deus pode fazer no meio da tempestade, você e a tua família se salva. Porque as vidas de Deus, quem vai impedir? Às vezes nos esperamos uma situação e quando Deus quer, não adianta, eu parei de analisar, no meio de Sodoma e Gomorra, no meio de toda aquela situação, Deus olha uma família, salva somente uma família, 8 pessoas, e o terceiro desespera da família batendo as outras famílias, batendo na porta da água, querendo entrar, e Deus não fez nada de morte. Eu agi. Primeiro eu tenho a oportunidade. Eu enviei por 120 anos, Noé pregando, ninguém quis ouvir. Agora eu estou agindo. E quando Deus age, nada impede o Deus ali. Glória a Deus, aleluia. E às vezes eu dentro da casa de Deus e nós estamos vendo Deus agindo no meio da nossa parentela e no nosso meio. Deus está agindo hoje. Deus está agindo agora. Parece uma coisa absurda, mas como pastor, a gente começa a pegar as coisas absurdas, aprendemos a pegar as coisas absurdas para ter nos proveito, não um proveito bom, não é isso, um proveito para que você entenda que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Deus é capaz de matar para salvar uma pessoa. Louvado seja Deus. Mas às vezes queremos ver Deus agindo só nas coisinhas boas. Deus usando só pessoas boas. Eu vejo, Renato, que em alguns locais, em algumas igrejas, se tem uma idolatria muito grande. As pessoas vão lá para ver fulano de tal. É verdade. As pessoas vão lá para ver fulano de tal pregar. As pessoas vão lá porque todo aquele onde coloca a mão, o povo é curado. E começa aquela romaria mudando, se torna uma romaria, se torna uma coisa católica dentro das igrejas evangélicas, porque o povo não está vendo
Meu Deus, aleluia. Se ela vai dar, não sei, mas eu sei que Deus vai dar. Glória a Deus. E outra coisa, se ela tiver que mandar lá, ela vai ter que dar. Aleluia. Não vai ter visão, não vai ter revelação, não vai ter nada. Mas Deus vai continuar operando. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não opera só em barulho, Deus opera no silêncio. A Bíblia diz que o período da história vai haver houve meia hora de silêncio no céu. Está lá no livro do Apocalipse. Meia hora de silêncio no céu. E nem por isso Deus deixou de operar. Aí tu lê o texto de Samaria. Achei lindo. Lembrei. Que tinha uma cidade chamada Samaria. Assim como tem uma cidade chamada Belfort. Assim como tem um lugar chamado Prata. Assim como tem uma rua chamada Primo Casar. Assim como tem outro lugar historicamente tinha uma cidade chamada Samaria. E Samaria era uma cidade como as outras, era comum naquela época, era toda murada, cercada por muros, e muros altos. Né? E conhecemos até a história, alguns estão vendo aí o livro, né? Esse Terra Prometida, e viu que uma cidade fortificada, como a de Jericó, e olhando isso aquilo, uma grande encenação bonita, mas verdadeiramente aquela cidade de Jericó, aqueles meninos que caíram ali, todo lugar foi maravilhoso, aquilo ali, para mim era olha, até eu derrubava. Até eu não barreira derrubava aquele muro. Mas os muros da cidade de Jericó, segundo o que a Bíblia diz, passava 6 carros em cima dele. Para você ver como era, né, a largura do muro de Jericó. Ou seja, o muro de Jericó de sua largura não é sua extensão, de sua largura era mais ou menos daqui até a porta. Isso tudo era concreto puro, só terra. Quem o nome do muro? Foi Josué? Quem o nome do muro? Foi essa ovelha? Poder de Deus. Glória a Deus, Você é agindo eu. Quem pode impedir? Se Deus é capaz de abrir o mar vermelho, se Deus é capaz de virar a espada, se Deus é capaz de mudar o mundo de Jericó, o que Ele não pode fazer pela tua vida? Glória a Deus, aleluia. Pelo semana, Samaria, uma cidade fortificada, com aqueles seus grandes muros ali. Aí me veio, o rei da Síria, que cerca a cidade. Rei da Síria, cerca Samaria. Eu vou para a Samaria. Sou o melhor rei que eu vi em Samaria. Meu exército é muito melhor, o meu exército é muito maior do que o exército de Samaria. Não dá para a gente entrar na cidade de Samaria porque seus muros são altos, seus muros são fortificados. Aí me entra algo interessante, já contei aqui para vocês, que ouvi, já diz, que em tempos passados, os homens de preso, estavam acostumados a ajudar o seu pai, os jovens estavam acostumados a ajudar o seu pai, porque a mãe dele tinha morrido. Todo ano, aquele velhinho, ele uma velha, né? Ele caminhava lá no jardim todo, cavava o jardim todo e plantava rosas no seu jardim. Todo ano ele fazia isso. Cavava o jardim todinho, plantava rosas ali, e quando crescia, ficava coisa ali. Mas a mulher morreu. E quem passou a fazer isso? Um filho, junto com o velho. O velho, junto com o filho, começou a ajudar o chão com o pai. E plantava as rosas no lugar da mãe. Só que um belo dia o filho foi preso. Estava lá. E quando chegou a época do plantio, o velho olhando para a janela e esqueceu. Porque o coração dele falou: olha, quando eu gostava de ver tanto pelas rosas. Quando ela morreu, meu filho me ajudava. Agora estou velho e meu filho não pode me ajudar a cavar o jardim para as rosas. E ele chegou para matar o filho. Filho, isso é uma grande tristeza. Porque está chegando a época da primavera, onde as flores florescem, e eu não pude plantar o jardim, porque ele não tem as forças para cavar a terra. Aí o filho leva para a carta, e na mesma hora me escreveu para o pai: pai, pelo amor de Deus, não estava no jardim, porque foi aí que eu descobri os corpos.
como carta do presídio monitorada, todo mundo sabe disso, né? Detetive vira aquilo e tal. De madrugada estava lá o FBI, né? Estava lá a SWAT, a polícia lá norte-americana, e começaram a levar o Brasil todinho. E não acharam corpo nenhum. O pai sem entender nada, foi embora, não acharam nada, deixaram tudo marcado lá. O pai sem entender nada, escreveu outra carta para o filho, falou: filho, vieram os outros aqui do FBI e tal, salvaram o Brasil todinho. E eu não entendi nada. Aí o filho escreveu outra carta: pai, agora o senhor pode implantar as suas costas. Foi o máximo que eu pude fazer com o senhor comando. E estratégia é tudo. Estratégia é tudo. Talvez esse reino, esse estado, essa Bahia cercada, não tem como entrar. O que ele fez? Vamos sitiar a cidade. Envolveu a cidade toda, em Samaria. Né? E o medo paralisou o povo de Samaria. Nós vemos aqui que houve grande fome naquela cidade. Ao ponto que não é história, aquela é Bíblia. Ao ponto que mesmo seus próprios filhos. Vemos aqui da mulher, duas mulheres, uma gravou para junto, comeu nosso filho hoje, que todos com fome, e amanhã não comeu cedo. Cozinharam, como ela leu, nós vemos aqui no versículo, se eu não me engano, aqui, ó. Versículo 28. Essa mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que eu te comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, meu filho, e o comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: dá-me cá o teu filho, para que comamos, a mulher comeu o filho dela. Então, para você ver a situação que estava a Samaria, já com fome, sitiada, com sede. Ou seja, o rei da Síria usou a estratégia: não vão beber, não vão sair, e se sair são mortos. Vai estar com fome, não sei como morrer de fome seca, como se traz no seu da cidade. Essa é a estratégia do rei da Síria. E quando vemos lá no versículo 7, estava ali o profeta Eliseu, e Eliseu faz uma profecia para aquela cidade: olha, amanhã mesmo você não está comendo na porta da cidade da Síria. E o capitão acreditou na história, ele já debochou de Deus. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja hoje. Servo de Deus, debochando do poder de Deus. Servo de Deus que passa por uma luta um pouquinho com mais tempo, já começa a dizer: Senhor, será que é você que está fazendo isso mesmo? Senhor, será que tu vai me dar vitória? Senhor, se tu não fizer isso, eu não acredito que tu é Deus. E isso é colocar Deus na parede. O único momento em que nós vemos Deus sendo colocado em prova, em que Ele mesmo diz, para Malaquias, quando Ele fala: fazei prova de mim. É a única vez na Bíblia que Deus se coloca em prova. Do outro lado, Deus também tem prova por causa de ninguém. Não tem situação que faça Deus se dar prova. Porque Ele fala que eu te opero, ou seja, eu te mando. Não tem ninguém acima de mim. Quando nós vemos esse texto, eu comecei a meditar. Então, como é que aquele povo poderia sair dessa situação? Como Eliseu poderia dizer que no outro dia mesmo eles iam estar comendo e bebendo? Se o povo da Síria estava nos cercando. Quando eu leio o texto, vou ler para vocês. Talvez vocês, lendo assim, cheio de cada letra, não entendam. Mas eu meditando um pouquinho, eu vi um estudo do seu antigo. Ela falou hoje até com Maria. Isso é uma coisa que me deixa feliz também. É lindo. Quem me deixa feliz? Cuidado. Eu sou igual, se conheceu, eu achava bonito mesmo, deve ser. E a Bíblia se coisa boa. Ah, não vai matemática, olha, encontrando riqueza, veja na matemática, encontrei, não quero saber, eu vou aprender. Não é porque é ser melhor do que ninguém, não por isso não. É que mexe com a mente, você se desenvolve mais e você fica melhor a produção das palavras. E eu comecei a ler muito ler. Confesso, não, ficando quase um livro aqui das coisas que eu vou ler. E já se escrito a partir do verso 3. Olha como Deus muda
a minha, a tua história. Às vezes, você vem aqui para a igreja, vou usar o Renato. O Renato, eu sei que consigo liberação. Eu não consigo dirigir. Sei todos os liberação. Sei todos os de liberação. Tudo isso que você estuda, dá para dizer. Sei tudo, ó. Saber é uma coisa, se desenvolver é coisa diferente. Saber é mole. Sei. Uma coisa que eu estou no evangelho, não vou saber. Agora, chegar uma vez e fazer igual a cantar, virar a relação, não é comigo. Se fizer isso, dá uma coluna, dá nó, e a voz não é mesmo. Até para dirigir, a voz influencia, a autoridade no dirigir. E eu comecei a ver que às vezes tem pessoas aí, se o Renato não estiver dirigindo, não foi. Meu Deus, vai Está lembrar. me falando isso? Se o Júlio não viu o culto, não foi bom. Como Deus vai agir na tua vida? Já saiu daqui derrotado, porque Deus na vida do inferno eu não opero. Glória a Deus, aleluia. Deus não opera no meio da dificuldade. Não adianta, querido. Com Renato, sem Renato, com Cristina, sem Cristina, com Leila ou sem Leila, com Silvia ou sem Silvia, Deus continua o mesmo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. É assim que Deus faz. Às vezes você está o tempo todo e no final, quando chega no final da oração, Deus está do lado de fora. Aleluia. É assim que Deus faz. E eu vi isso aqui, na cidade de Samaria. O povo ali esperava algo do rei, porque era o rei, é como se fosse pastor. Esperava algo do profeta Eliseu, né? Porque é o profeta Eliseu. Mas Deus me pega e faz assim, ó. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até que morremos? Se dissermos, entraremos na cidade e aí ficaremos, também morreremos. Mas nós, pois agora, vamos conosco ao arraial dos filhos e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos filhos. E chegando à entrada do arraial dos filhos, eis que não havia ninguém. Parei aqui. E fiquei nada. Pô, mas eu não estou errado aqui. Bíblia diz que Samaria estava cercada. Estava todo o exército filho. Peguei lá, né, o Flávio José, dessa cultura, né? Flávio José, da terra da minha. Peguei o Flávio José, ficava tudo ali, segui a cruz, saí do Flávio José, saiu muito. E precisava muito. Porque muito ficava de erro. Aí fui para o computador, a hora estava lá. Peguei, né? Nós temos que ir aqui. E pensei, eu quero explicação. Por que a explicação? Porque está uma campanha operando Deus, quem impedirá? O rei de lá de Samaria não operou. Eles deu um grande profeta, uma pessoa, também não fez nada. Aí vem aqui, a cidade cercada, mais eu li, e chega aqui, os homens chegam lá, todos foram leprosos. Por quê? Não poderia entrar na cidade de Samaria porque era leproso. Então, iam morrer de qualquer maneira. Vão para a Síria, chegaram na Síria, cadê o exército sírio que antes estava dizendo que estava ali, e agora não está mais. Parei a dizer, escrevi, Deus não fala leproso que estava fora da cidade. Eram pessoas desprezíveis, pessoas humilhadas. Por quê? O leproso não poderia ficar na cidade. Ele tinha que estar fora da cidade com uma boa distância. Então, como os leprosos que eram bons, se ficar na cidade vão morrer, porque não tem comida. Se ficar aqui fora, vão morrer de qualquer jeito, porque também não tem comida. Então, não tem jeito. Se for lá do Sírio, é o lucro. Se não matar a pessoa do leproso, que é o leproso, ele não morre. Se não matar, é o lucro.
Não pode ser. Igreja, eu não vou nem dar na sala. Então eu não tinha convívio religioso. E eu parei e fiquei olhando aquilo. Como é que pode ter intervenção divina no céu? Aí continuei lendo. Chegaram lá, não tinha ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir o arralo dos filhos, ruído de carros e ruído de cavalos, como são de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel armou contra nós os heteus, os hermesis, para virem contra nós. Pelos que levantaram e fugiram ao repouso. Aí entendeu. Às vezes, como nós não falamos dele, se você vem para ver um pastor pregar, vem para ver o grande profeta agir, vem para ver quem faz a cura agir, e tem às vezes aquele que está lá atrás que você não dá nada por ele, mas eu vou dar alguma coisa para aquele irmão, eu vou dar aquela cura para aquele irmão, está em outra pilha, está em bermuda, está em camiseta, está assim, está assado. Deus vai usar uma pessoa dela. Deus usou 4 leprosos, rejeitados pela sociedade, homens que não podiam estar no meio do convívio social, rejeitados pela família. Deus usou 4 leprosos para chegar lá. E de que maneira que Deus usou? Pastor, escuta lá que Deus usou. Eles chegaram e falaram, acabou de dizer, que a cidade estava deserta. Mas nós lemos que eles ouviram o som de passos, carruagens, carros de cavalo. O que Deus fez? O Messias a Deus. Deus fez que aqueles 4 homens, ao voltarem, o povo sírio escutou barulho de cavalo, de carruagem, de tudo. Glória a Deus, Porque a vida do é pobre. Aleluia, vai ser o teu nome, Não Senhor. precisa, filho, de nada para operar milagre. É verdade, Deus, aleluia. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, eles testificaram, ouvi-los, está aqui, porque o Senhor os fizera ouvir no arraial do Sírio, ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que, como é que acontece um grande exército se eram só 4? Aí fui analisar. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para buscar o seu povo, vai tocar a trombeta. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é como muitas águas. Você já ouviu o barulho do mar? Agora imagine esse barulho do mar multiplicado por 100 vezes mil. É o que ouviram lá nos desafios. Ouviram 4 homens chegando, mas olharam para eles. Foi como os filhos de assim. Quando falaram, eu estou vendo uma pequena nuvem. E quando ele olha depois, ele vê um grande exército de ninguém. Glória a Deus. E eu parei para dizer: aconteceu um milagre nessa maneira. Deus tem uma maneira de trabalhar. Deus voltou no próximo. Ao que olhando, precisando, Sansão está ligado. Deus deu a força aí para o livramento. Paulo estava cercado da massa. Deus usou uma janela para dar livramento a Paulo. E eu fui olhando aqui pensando: hoje, o que você precisa para Deus dar o livramento? Aleluia, Senhor. O que você precisa hoje para Deus acalmar a tempestade da sua vida? O que você precisa hoje para Deus curar suas enfermidades? E até nisso eu parei para precisar. Eu te peço um sonho. Graças a Deus, eu não sei se porque minha mãe foi enfermeira e temos ensinado que em todo ano nós fazemos o nosso espetáculo. Foi sempre onde nós vamos ver o assim. Todo ano a gente fazia o nosso espetáculo. Todo ano vamos ver. Vai ser. Vou lá e aqui. Exame, férias, menina. Depois de espera, passei na quintada. Perdi na quintada. Aleluia, só pastor. Entendeu, filha? Aleluia. Amor. Perdi na quintada, mas tem que brigar. Para isso tudo bem. Então nós aprendemos isso. Temos que estar com saúde. E infelizmente,
grandes campanhas. Libertação, eu não estou mais na libertação, já fiz a libertação. E o que mais vinha da libertação, se deixasse, é assim que a camisa só para o meio, da Deus curar. Alguém virou a olhar, olha, Deus se segurando, mas isso me conheceu, que nem tinha direito. E quando a gente estuda um pouquinho a Bíblia, eu fui começar a entender que tem enfermidades que Deus não cura. Por quê? É possível para ele? Não! Para Deus, nada é impossível. Glória a Deus. Às vezes Deus não cura para que você testemunhe que na meio da tua enfermidade Ele está te dando a tua vitória. Aleluia, Senhor. Aí eu fiquei olhando e gostaria de perguntar hoje: qual é o seu maior problema? E se eu for analisar o maior problema da igreja hoje, não é verdade, não é a causa da justiça, não é desemprego, falta de Jesus. o maior problema do povo evangélico hoje, infelizmente, é que o povo evangélico está deixando de ser povo. Estamos vivendo a pior era do povo evangélico da nossa geração. Aleluia. Essa geração que se prega o evangelho está sendo a pior geração de povo evangélico para o Senhor. É verdade. Porque está criando uma geração de pessoas que se dizem cristãs, mas sem fé. Pessoas que se dizem cristãs, mas sem honra. Pessoas que se dizem cristãs, sem moral. Pessoas que se dizem cristãs, sem dar ouvido à palavra de Deus. É verdade, Deus. Aleluia. Querem tudo de Deus, mas não querem andar na palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente, sem medo de errar, a Bíblia fala que o que vai nos salvar não é o pastor, não é o irmão, não é a libertação, não é a oração. O que vai nos salvar é a palavra de Deus. Aleluia, A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade ela nos libertará. Aleluia. Mas a pior geração do crente hoje, sabe o que deve fazer? Pior geração do crente hoje, está usando a Bíblia aqui, ó. Pior raça de crente, está usando a Bíblia aqui. Sabe por quê? Porque está com vergonha de andar com a palavra de Deus lá. É mais fácil eu vim para a igreja de bermuda, camiseta. Mas pastor, tem uma coisa boa.
Não. Nem a Bíblia. Aonde? A Bíblia diz que temos que existir decente. Bíblia. Pelo menos de pergunta, pelo menos de avisei em local público. Aqui é a igreja. Porque o nome de Deus é menor do que o nome de desembargador. Porque o nome de Deus é menor do que o nome de fiscal. Será? Se eu não lá, mais fácil. Pai, Senhor. Aí chega a igreja da nossa família. Cadê a igreja? Quem me garante que está na Bíblia ou está no Facebook? É verdade, Deus. Aleluia. Pior das ideias. Nós estamos vivendo. E a Bíblia diz: ai daquele que se envergonhar do Evangelho. Eu não descobri muito não. Mas melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Porque eu ordenando Deus, quem gosta de Deus. Para nós encerrarmos o final de semana. Essa tragédia que aconteceu hoje, vamos falar da nossa família final. Estava vendo a reportagem, na última vez, eu tirado tudo muito aberto. Tudo é muito novo. Tudo é novo dia, né? E quando a gente fala isso, já tem oficial daqui que ele é cara de pau, que não é meu pastor, não pode estar falando isso na igreja. Assusta o povo. Assusta. Eu tenho que mentir agora. Tem que socar com todo mundo, eu digo com todo mundo. E ó, fico lá no videogame com todo mundo. Eu nem sei o vídeo, não, eu não comprei agora, não. Ah, melhor. Vamos lá no filme. São tudo uma coisa necessária para o final agora. Davi sabe, você falou que eu vou ter corrida. Não é essa? Vamos lá no filme, nada. Vou lá no Fórmula 1. Porque eu não digo não. Porque eu entendo o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas que fazem o céu. Aleluia. Tem tempo para tudo, querido. Então não tem jeito. Meu filho, não tem jeito de acontecer uma tragédia da minha. Mas agora que aconteceu, vocês vão ver Jair de Ogum, vocês vão ver não sei quem mais de utilização de Saul, vocês vão ver um montão de falsos crentes, falsos pastores, falsos profetas, dizendo que tinha sido revelado. Eu não conheço um Deus que chega a matar. Aleluia, Senhor. Não aceito quando passa por alguma situação que a pessoa chega, pastor, as coisas se revelaram, se revelaram, é falso profeta, é profeta roubado. Não conheço. Se me revelaram, eu já sabia isso falar. Porque quando acontecer, a palavra de Deus vai ser revelada. Aleluia, Senhor. Agora vai acontecer tudo. Espera uma vez. Se não vai ter gente dizendo, olha, tinha que revelar. Joguei lá para aluno, já tinha falado. Joguei abuso, já tinha falado. Vai ter gente falando, passei a noite na vigília de Deus e nem revelado. E por que deixou o Deus do povo? Aí pode ser revelado, mas Deus achou a hora de agir. E Deus, quando criativo, não mente. Aleluia. Por isso nós falamos, se alguém já disse para você que você tem promessa de Deus, quantos aqui já ouviram essa frase? Alguém já falou, você que já ouviu isso? Que Deus falou, quem tem promessa de Deus não vai. Levanta uma mão sobre a pessoa. Só vou dizer que eu ouvi você. Promessa de Deus só vai se cumprir se você permanecer na presença. Aleluia. As pessoas falam, Deus não vai dizer que Ele vai te dar, mas fica fora para ver se Ele vai te dar. Promessa de Deus só se cumpre na vida daquele que permanece. Na
bênção, aleluia. Pode ligar comigo e não voltar mais? A chave. Essa? Por isso nós temos que mudar esse lado hoje. Porque Deus quer operar. Deus continua operando. E Ele vai continuar a operar. Independente de mim, independente de você. Porque essa palavra diz que a hora que nós nos calarmos, as pedras irão clamar. Temos que mudar essa oração para melhorar essa pedra. Para isso acontecer, temos que tomar uma posição hoje. Culto de liberação. Começa falando com Deus, eu quero me libertar de tudo aquilo que me impede de fazer agora. Se você quer fazer isso, eu vou chamar você aqui na frente. Nós vamos orar para Deus quebrar essa cadeia que está te aprisionando de tomar uma posição com Ele e fazer algo. Você hoje quer tomar essa posição e quer deixar Deus operar na sua vida, vem na frente e nós vamos orar por você. Amém. Nós vamos fazer isso agora. Final do culto. Não chegue sua vida para a sua hora, porque nós estamos por essa situação. Bora. Vamos embora. Sabe o quê? Que a Bíblia diz assim: aquele se derramar de mim aqui na terra, eu também, o Senhor, me derramarei ele, aquele grande viver a glória ao Deus. Por isso Deus quer operar. E às vezes Deus não opera na nossa vida, porque nós não deixamos. Quando eu aprendi isso, comecei a receber as grandes bênçãos de Deus. A coisa muda de mim. Até mesmo. Quando você começa a entender, eu não começo a sozinho. Aí eu olho e falo, eu não queria. Velho, cara, vá e vive sozinho. Se faz também da rua, eu quero ver essa você. Não, não, começa a vir. Olha aqui, estou aqui. Eu posso vir, mas não tem. Deus fala aqui, você postou aqui. Eu não tenho dúvida. Não é essa oportunidade, graças a Deus. Amém.